Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o estudo de Tiago e hoje o nosso tema será a sabedoria que vem do alto, baseada em Tiago, capítulo 3, dos versos 13 até o 18, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura bíblica e depois vamos ir para o nosso ensinamento. Tiago, capítulo 3, verso 13 até o 18 diz o seguinte: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui mais um ensinamento de Tiago, e é interessante que ele fala muito sobre a prática cristã do dia a dia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, a sabedoria prática do alto e também, né, o coração às vezes não transformado, que ainda rege a inveja, rege os sentimentos facciosos, rege aí as contendas, de forma que a gente acabe não vivendo a plenitude da vida cristã do jeito que ela deve ser vivida. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. A parte um que eu gostaria de dividir o estudo em três partes, né? É a sabedoria do alto em contraste com o coração carnal, que é do verso 13 até o 15. Então ele fala ali: quem entre vós é sábio e entendido? Então ele começa com uma pergunta dentro desse propósito, né? A gente vê que muitas pessoas, às vezes, elas se dizem sábias e conhecedoras da palavra e falando ali que conhecem a Jesus e que são de Jesus e que conhecem ali o Evangelho, os princípios do Evangelho, mas na prática, às vezes, isso não funciona muito bem, né? Então ele já está questionando ali. Quem diz que é sábio e entendido, então ele vai ter uma série de atitudes que ele vai falar para que nós verdadeiramente mostremos na prática que a gente conhece a Jesus, que a gente tem sabedoria do alto e que a gente tem entendimento da palavra e daquilo que deve ser feito. Jesus mesmo ele fala, né, que pelos frutos você conhece a árvore. Não adianta a pessoa falar, né, e não fazer as coisas de acordo com aquilo que fala. Então, pelos frutos, quando a gente convive com as pessoas, quando a gente observa como é o trato dela com a sua família, como é que ela trabalha, né, se é um trabalho honesto e etc. E como é que ele lida com outras pessoas fora do ambiente da igreja, é que nós vamos ver realmente se essa pessoa é de Deus, se essa pessoa realmente tem uma vida transformada, se ela é permeada pela sabedoria do alto ou não. Então, esse é um ponto aí importante para a gente estar meditando, nessa separação. E dentro desse ponto, ele fala que a sabedoria ela é demonstrada primeiramente através da mansidão. Quando nós, né, realmente somos transformados por Jesus, uma das coisas que ele faz nas nossas vidas é transformar a gente em pessoas mais tranquilas, mais mansas. Muitas vezes a gente tinha aquele sentimento de brigar por tudo, de querer tudo, né, justiça com as próprias mãos, querer falar, o negócio é preto no branco, escreveu, não leu, o pau comeu, né? Antigamente conosco era assim, mas agora não. Agora Jesus ele faz com que nós tenhamos ali essa mansidão dentro de nós, de forma que a gente não se omita da verdade, não se omita de apontar erros e falhas, mas faça isso com sabedoria, faça isso com amor, sem querer ofender ninguém, e no sentido de querer corrigir as situações, querer resolver problemas da maneira mais tranquila e mais calma possível. Agora, quando a gente vai sempre brigando, que a gente está sempre buscando ali
contendas, sempre discutindo, sempre debatendo com alguém alguma situação, significa também que a gente não tem ainda o coração transformado. Por mais justas possam ser as formas como nós falamos, né, os motivos pelos quais a gente vem a se posicionar, ainda assim, quando nós nos posicionamos com excessiva agressividade, com excessiva violência, atacando pessoas, né? Então, isso mostra carnalidade na nossa vida. Agora, como é bom quando o Senhor, quando acontecem as coisas, a gente vai lá e começa a orar, busca a sabedoria do alto, busca do alto o que fazer, né? Busca do alto o posicionamento correto. E a partir do momento que nós colocamos as nossas situações em oração, pedindo a justiça de Deus, clamando pela justiça de Deus e entregando nas mãos dele aquilo que ele achar melhor fazer, a gente começa a ver resultados. Começa a ver resultados primeiramente com paz no nosso coração, a gente começa a ver as situações se movendo, Deus movendo-se a nosso favor, porque nós estamos seguindo os princípios da palavra, e a gente vê as situações resolvidas para a glória dele. Né? Então, esse é um ponto importante, a gente ter mansidão no coração para demonstrarmos que temos sabedoria do alto. Outro ponto é que ele fala que essa mansidão ela deve ser mediante o digno proceder das suas obras. Ou seja, né, aquele que anda na presença de Deus também tem um digno proceder. Ou seja, no seu dia a dia nós temos diversos procedimentos para estarmos ali fazendo. Na nossa casa, na nossa família, né, no trabalho, no trânsito, na igreja, conversando com outras pessoas. E onde quer que nós estejamos, nós temos que ter a consciência que o Senhor está conosco. Então nós devemos agir de uma maneira que seja reta, de uma maneira que seja digna e de uma maneira que não escandalize. Né? Uma das coisas que às vezes a gente conversa, né? Eu converso com a minha esposa e ela fala é que as coisas que nós fazemos nos bastidores, se nós devemos poder contá-las onde quer que nós estejamos. Ou seja, né, as coisas que nós assistimos eu posso falar em qualquer lugar, inclusive em cima do altar. As coisas que eu faço, que eu falo, eu posso falar em qualquer lugar. Né? Então, é muito importante que a gente tenha realmente essa transformação e essa mudança na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, nas coisas que nós consumimos através dos nossos olhos, seja em programas de televisão, seja em conteúdo da internet, para que nada venha escandalizar, né? Nada venha falar, realmente ele fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Então, que nós possamos ter esse alinhamento da nossa vida e que esse proceder nosso em todas as circunstâncias, ele possa ser digno e reto aí no nome de Jesus, né? Então, esse é um outro ponto aí fundamental para nós. Ainda dentro desse contexto, ele fala o seguinte, né? Fala sobre ter um coração que às vezes é o contrário dessa questão. E ele fala que nós não devemos ter um coração com inveja amargurada e sofrimento faccioso. Então, outro ponto importante agora a ser evitado e a ser confrontado nas nossas vidas é a questão da inveja. O que é inveja, né? A inveja é quando outra pessoa tem alguma coisa e eu quero aquilo que ela tem. Seja um cargo, seja uma família, um casamento, uma pessoa, seja dinheiro, seja bens. Eu falo, nossa, por que que ela tem e eu não tenho? Eu quero aquilo que é dela, né? Eu não quero algo igual, eu quero o dela, né? Esse que é o grande questão. E às vezes a gente tem isso, né? A gente olha para as pessoas e olha com inveja, olha com amargura no coração, porque as pessoas estão conquistando, porque as pessoas estão se dando bem, estão crescendo dentro de uma área específica da sua vida, e de repente nós não estamos tendo o mesmo crescimento ou a mesma velocidade de crescimento por conta de algumas escolhas que nós fizemos, por conta de capacidades diferenciadas, por conta às vezes de talentos ou até mesmo oportunidades. Deus ele dá de acordo com aquilo que cada um tem a capacidade de fazer, né? E às vezes algumas pessoas vão ganhar mais do que outras, vão se dar melhor do que outras em determinadas áreas e cada um deve olhar para o seu, né? Eu devo ser feliz com aquilo que eu tenho, eu devo ser feliz com as coisas que eu conquisto, eu devo ser feliz com as coisas que Deus está me proporcionando viver, e à medida que eu sou feliz e sou fiel dentro, mesmo que algo seja pouco na minha vida, Deus ele vai multiplicando, porque a própria palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso vale para tudo na nossa vida, né? A gente não pode desprezar os pequenos começos,
não pode desprezar as pequenas quantidades de coisas que nós temos na nossa vida, seja de dinheiro, seja de bens, ou seja de qualquer coisa. Nós devemos glorificar a Deus em todas as situações e nos livrarmos de todo tipo de inveja, de todo tipo de situação contrária nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos analisar na nossa vida, se existe inveja no nosso coração, se nós olhamos com inveja para alguma pessoa, e depois pedir perdão a Deus e se corrigir de acordo com a direção dele. E o segundo ponto é a questão do sentimento faccioso. Esse sentimento faccioso é aquela pessoa que acaba gerando divisão, acaba gerando contenda, né? Na Bíblia tem uma situação lá na carta de Coríntios que o pessoal ficava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo, né? Cada um falava que seguia uma determinada linha, uma determinada pessoa, um não se dava bem com o outro, ficavam ali discutindo, ficavam debatendo, e às vezes até mesmo falava que aqueles que eram de Cristo eram os piores, porque eles não queriam obedecer a ninguém. Eles, na verdade, eles não queriam ser de Jesus, eles queriam ser independentes, né? Não obedecerem a ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? De querer gerar confusão, gerar intriga, ficar brigando, negócio de esquerda, de direita, de alto, de baixo, linhas teológicas, isso ou aquilo, porque isso leva de nada para lugar nenhum. O que nós devemos fazer é ser transformados em Cristo, brigar realmente pela causa do Evangelho, pela salvação de almas, brigar contra aquilo que é correto, porque a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, brigar em oração contra esses principados e potestades e realmente resgatar vidas, procurar transformá-las através do ensino do Evangelho, através de conduzi-las a um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus, porque é isso que transforma vidas, é isso que muda histórias. Então, esse é um ponto aí importante para a gente estar meditando e estarmos ali focados. Porque a pessoa que ela é transformada por Jesus, ela vai amar. Então, ela não vai defender uma determinada causa, ela não vai tratar mal pessoas de nenhuma forma, né? Ela sempre vai buscar o bem de todos e vai buscar a salvação de todos. Então, é ser transformado por Jesus que é o mais importante e deixar as brigas, as facções, as divisões todas de lado, porque esse tipo de coisa também não nos leva de nada, não vai nos levar para lugar nenhum, né? Leva de nada para lugar nenhum. Então a gente deve tomar cuidado com esse tipo de divisão e esse tipo de confusão que às vezes as pessoas querem nos meter. Outro ponto também que ele fala com relação a isso é que nós não devemos nos gloriar e nem mentir contra a verdade, né? Às vezes a gente tem esse sentimento no nosso coração e isso acaba sendo transformado em glória, né? Eu não sou que nem aquele fulano que é rico, que tem isso, que tem aquilo, mas que não tem Jesus e não tem o relacionamento que eu tenho. Esse tipo de coração, esse tipo de comparação também é carnal. É carnal, às vezes até mesmo demoníaco, né? Inspirado ali por Satanás, manipulando esse sentimento invejoso no nosso coração. Então a gente não deve ter, né? Não deve ter esse tipo de situação, esse tipo de comparação. Como eu disse, é olhar para nós mesmos, olhar para as conquistas que o Senhor tem para nós, olhar para as bênçãos que o Senhor tem para nós, para o relacionamento espiritual que Ele tem para cada um de nós e estarmos glorificando a Deus por aquilo que nós conquistamos e sem ficar se comparando, nem com aqueles que estão à frente, nem com aqueles que estão abaixo, né, atrás de nós, mas sim, simplesmente a gente sempre procurar crescer e melhorar no nosso relacionamento e fazer aquilo que glorifica e exalta ao Senhor. Então a gente não deve se gloriar dos sentimentos. E outra coisa que ele fala é não tapar a verdade, né? Não tapar o sol com a peneira. Às vezes a gente tem que admitir os nossos erros e as nossas falhas. Ninguém é perfeito diante do Senhor, nós estamos em constante processo de transformação e de crescimento. O que não pode é a gente se conformar com o erro. Eu não sou perfeito, então eu vou ser imperfeito mesmo, eu vou viver na prática do pecado, eu vou viver sem nenhum tipo de transformação no meu coração, a minha mente não precisa mudar, então eu não preciso crescer. Então, essa estagnação acomodada com relação ao pecado, isso não pode acontecer nas nossas vidas. A gente, uma vez que nós vemos que não tem um sentimento, que nós não temos um sentimento que é condizente com a palavra de Deus, a gente vai lá e busca a transformação ativamente, orando, Senhor, me muda, me transforma, eu estou sentindo inveja de fulano, de ciclano, então tira esse sentimento do meu coração. Às vezes eu estou entrando na facção, nessas brigas que levam de nada para lugar nenhum, tira esse sentimento da minha vida para que eu possa realmente continuar
firme na tua presença, falar somente da tua glória, da tua transformação, do teu amor, do teu poder, e dar um testemunho bom aí para que o Senhor seja glorificado. E a partir do momento que nós fazemos esse tipo de oração, as coisas começam a mudar. Primeiramente no nosso coração, para depois mudar para o exterior, para as nossas palavras, para os nossos relacionamentos e assim por diante. Então a gente precisa admitir algumas coisas e falar com o Senhor sobre elas. Na parte 2, né, que vai do verso 16 e 17, ele fala dos frutos de quem anda com sabedoria e o fruto da inveja e do sentimento de facção. Né? Então, nós devemos tomar cuidado, porque um caminho, né, o caminho da sabedoria vai nos levar a uma transformação de vida, e o caminho do sentimento de inveja e de facção vai levar a uma outra situação, vai levar à confusão, à contenda, né, como diz a palavra. E por falar nisso, ele fala o seguinte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, né, quando eu começo a invejar alguma pessoa dentro de um grupo do qual eu faço parte, dentro de uma empresa que eu faço parte, dentro de um ministério que eu faço parte, e tenho esse sentimento, né, de inveja e de situação de facção, de ficar falando mal, de criar divisão, de falar que eu sou de determinada situação e não de outra, sabe? Isso tudo vai levar a contendas. As pessoas vão começar a brigar. E é interessante que é muito mais fácil você falar das pessoas, né, envenenar as pessoas através das palavras, do que depois consertar. Às vezes a gente vai lá e começa a falar mal de um e falar mal de outro, e quando vai ver, a gente está dividindo os melhores amigos, né, por conta das nossas palavras e das nossas ações. Devemos tomar cuidado com isso, porque as nossas palavras, elas são ali como veneno. A própria Bíblia nos fala que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza, esse comerá do seu fruto. E nós queremos frutos de justiça, nós queremos que a nossa língua seja usada para a bênção, né? Que a nossa língua ela seja usada para trazer paz, para mudar os ambientes para melhor. E não para causar divisão, para causar confusão, para causar briga, para causar intriga, para aqueles ambientes que estão em paz, a gente trazer a nuvem negra ali, causar uma tempestade. Então a gente deve tomar cuidado com isso para que isso não aconteça. E ele fala que todo mal também, às vezes, vem desse tipo de sentimento, né? Então é muito importante tratar primeiramente o sentimento para depois falar com sabedoria, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o propósito de Deus. Esse é um outro ponto importante aí para nós. Já a sabedoria, ela tem algumas coisas, né? Primeiramente, ela é pura. Ou seja, a sabedoria do alto ela é pura, ela deve ser pura. Ou seja, ela desce do alto da maneira como ela é e nós não podemos contaminá-la através dos nossos pensamentos carnais, através dos nossos sentimentos carnais, porque uma vez que a palavra de Deus desce do alto, mas nós usamos ela de uma forma inadequada, querendo fazer com que ela seja adequada aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias opiniões, às nossas próprias situações que vão trazer benefícios para nós, isso causa também confusão. Então ela deve ser pura. Da maneira que nós recebemos do Senhor, é da maneira que nós devemos aplicar na nossa vida. Da maneira que nós conhecemos a palavra, é dessa maneira que ela deve ser ensinada, para que ela possa causar a mudança necessária na vida das pessoas. Agora, quando nós colocamos a nossa opinião pessoal, quando nós colocamos, né, a nossa manipulação para que as pessoas façam aquilo que nós desejamos que elas façam e não aquilo que Deus deseja que elas façam, aí gera confusão. Então, a sabedoria, primeiramente, ela deve ser pura. E depois de ser pura, fala que ela deve ser pacífica, indulgente e tratável no primeiro momento, né? Ou seja, nós devemos ser pessoas de paz, né? Tem muita gente que vive a contender. Ela chega e ela quer uma briga de todo jeito, ela quer puxar ali uma situação de contenda. Alguém me magoou, eu tenho que ir lá e devolver na mesma moeda. Alguém falou mal de mim, eu tenho que ir lá tirar satisfação e ver como é que é isso. E não é para isso que Deus ele nos chama, né? Deus nos chama para que nós sejamos pessoas de paz. E a pessoa de paz, ela simplesmente ela vai às vezes deixar para lá, né? Vem a situação ali de falar mal, de ter intriga, aquela situação, ela coloca diante de Deus e segue a sua vida, né? Se de repente ficar chateada por ser alguém próximo, libere o perdão ao Senhor e depois também segue a vida, né? Então esse é um ponto importante aí para a gente ter. A gente deve ser pessoas de paz.
A pessoa indulgente aqui, né, que ele fala, essa palavra significa que tem a facilidade de perdoar, ou tem a facilidade de reconhecer as boas obras de outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem que ter isso, tanto a capacidade de perdoar os erros que são cometidos contra nós, como também devemos ter a capacidade de reconhecer que as pessoas fazem coisas boas, e não somente aquelas que nós gostamos e que estão próximas a nós, que fazem parte ali do nosso círculo íntimo de amizades ou da nossa família, mas pessoas que de repente a gente não tem tanta simpatia assim, a gente deve reconhecer que elas também fazem coisas boas, que elas estão aí na presença do Senhor e podem ser usadas por Ele de acordo com a vontade dele. Então, é ser indulgente em todas as coisas, enxergar o bem em todos, enxergar o melhor em cada coisa, e não ter aquele mais. O pessoal fez isso, mas ela é assim, mas ela é assado, né? Então a gente deve procurar ter essa transformação no nosso coração. Por fim, ela deve ser tratável também, né, nessa parte aqui. O ser tratável é admitir os erros, admitir as falhas, permitir que as pessoas elas venham e tragam um bom conselho para as nossas vidas, que elas tragam um confronto com relação a algumas atitudes e ações que nós estejamos errando, esse confronto claro em amor. Então é muito importante que a gente tenha esse coração tratável e desejoso de se corrigir quando for pego em erro e falha. Se nós formos cheios de orgulho, a gente simplesmente não aceita a correção. Se uma pessoa vier corrigir, quem é você para me corrigir? Quem é você para falar disso de mim? Não sei o que, coisa e tal. E não tem mudança e ainda demonstra que ainda, além de não mudar com relação às coisas ali que nós estamos fazendo errado, ainda demonstra orgulho aí no coração de estar rejeitando todo tipo de repreensão. Então a gente deve tomar cuidado, né? Para não rejeitarmos disciplina, para não rejeitarmos a repreensão e ter o coração tratável aí no nome de Jesus. Outra coisa que ele fala a respeito dessa questão da sabedoria é que ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Ou seja, ela tem misericórdia, né? Ela tem misericórdia significa que nós vamos enxergar os outros, mesmo percebendo as suas fraquezas, as suas falhas, mas ainda assim tendo misericórdia, da mesma maneira que Deus tem misericórdia de nós. Ele enxerga as nossas fraquezas, ele enxerga as nossas falhas e ainda assim ele nos aceita, ele faz tudo por nós, ele nos transforma, ele nos muda, ele nos fortalece e nos ajuda na nossa caminhada. E da mesma forma, nós não devemos ser implacáveis, né? Nas falhas, nas fraquezas, nos defeitos que as pessoas ainda têm, nas coisas que ainda estão para serem transformadas. A gente vai lá, trata com misericórdia, dá o bom conselho, ora pela pessoa, direciona e espera o tempo de Deus, para que haja tratamento, se houver permissão, e se não houver também, que cada um possa seguir seu caminho em paz, da melhor maneira possível. Então, é misericórdia. Outro ponto também que ele fala é a questão dos bons frutos, né? A gente tem que dar bons frutos na nossa vida. Como eu estava falando no início da mensagem, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus mesmo ele fala que a árvore, a figueira não dá abrolhos, não dá espinhos, e assim como também, né, a espinheira não vai dar figos. Então a gente tem que tomar cuidado aí para não gerar maus frutos, né? Gerar sempre frutos de justiça, frutos de paz, frutos de paciência, frutos de domínio próprio, para que o Senhor ele possa estar nos abençoando e nos fortalecendo aí em todas as coisas. Outra situação que ele fala é que nós não devemos ser imparciais. Ou seja, né, a parcialidade significa que a gente puxa a sardinha para um lado em detrimento de outro, independente se é justo ou não. Né? A gente simplesmente ajuda os nossos inimigos e prejudicamos aqueles que nós não gostamos. E isso não pode ser assim. Nós devemos tratar tudo com parcialidade. Se as pessoas que são próximas a nós e que nós gostamos elas errarem, nós vamos apontar o erro, vamos apontar as falhas e procurar ajudá-las a se corrigirem. E se as pessoas que nós não gostamos elas acertarem, fizerem aquilo que é justo, nós também devemos reconhecer, aplaudir e incentivar para que as coisas continuem sendo feitas dessa forma. Então, isso é tratar com as pessoas com imparcialidade e também é um tratamento que nós temos para a nossa vida. E por fim, sem fingimentos, né? Uma coisa que nós devemos evitar a todo culto, a todo momento, é a questão de máscaras, né? De vestir máscaras. Fingir que nós somos uma pessoa que nós não somos, fingir que nós temos uma experiência que nós não temos, fingir que nós somos alguém, né? Que é transformado e, na verdade, nós não somos. Então, esse é o ponto. Aquilo que nós somos na igreja, por exemplo, a gente tem que ser fora da igreja.
na família tem que ser a mesma coisa, no trabalho tem que ser a mesma coisa, ou em qualquer ambiente onde nós estejamos inseridos, os princípios eles devem ser o mesmo. Às vezes eu sou uma pessoa briguenta que trata todo mundo mal em casa, aí chego na igreja eu sou um santo, né? Sou uma pessoa ali que né, só falta ir para o céu e ter uma auréola na cabeça. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de hipocrisia nas nossas vidas, devemos tomar cuidado com esse tipo de situação e pedir a Deus que nós realmente possamos ter a coragem de viver a verdadeira vida cristã, tanto dentro quanto fora da igreja. Tratar bem as pessoas de dentro da igreja, tratar bem a família, tratar bem os colegas de trabalho, tratar bem todas as pessoas que nós temos ali convivência, para que o nome do Senhor seja glorificado. E para nós estarmos finalizando, na parte 3 aqui do nosso estudo, tem o verso 18, que fala: Como semear o fruto da justiça? Ele fala: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ou seja, mais uma vez, né? Se nós quisermos sermos justos, fazermos aquilo que é certo, temos que fazer isso em paz. É em paz que nós semeamos o fruto da justiça, é buscando ter a paz com todos no que depende de nós. Vai ter coisas que, infelizmente, as pessoas vão querer guerra conosco, né? Mas ainda assim, nós devemos sempre promover a paz. Promover a paz, evitar contendas, evitar animosidades, para que realmente a gente possa transformar os nossos ambientes, para que nós possamos transformar ali tudo que está à nossa volta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que nós sejamos pacíficos, sejamos em paz e não permitamos, né, que a animosidade de outras pessoas venha nos influenciar para que nós entremos em guerras desnecessárias. Então, essa foi a palavra para hoje, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar te dando um dia de vitória, que você possa meditar nessas coisas para crescer espiritualmente e viver uma vida cristã realmente que seja reta, digna e que agrade a Deus. E acima de tudo, verdadeira, né? Nós devemos ser verdadeiros em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Então, que Deus abençoe, fica na paz, tenha aí um excelente dia, em nome de Jesus.